O Irã acabou de dizer que não haverá mais conversas, e isso tem a ver com outras declarações fortes que o presidente dos Estados Unidos fez. Atenção para isso. Diz que a delegação iraniana interrompeu as conversas que estavam sendo realizadas com a mediação do Catar e do Paquistão, depois que o presidente dos Estados Unidos afirmou que se Teherã não impedir a atuação do Hezbollah, retomaria os ataques com muita força e de forma ainda mais intensa. Isso tem a ver com o que dizíamos no começo, que continuam os ataques por parte de Israel ao Líbano, a parte sul do Líbano. É por isso que agora o Irã vem a público dizer que vai interromper algumas conversas. A agência local informou neste domingo que o Irã interrompeu as conversas com os Estados Unidos na Suíça após novas ameaças do presidente do Hezbollah, Donald Trump, contra a República Islâmica. E a delegação da República Islâmica do Irã acabou deixando o local das negociações. Atenção, porque durante o período da tarde já haviam chegado à Suíça autoridades tanto dos Estados Unidos quanto do Paquistão, que é o país mediador, além do Catar e do próprio Irã. Acaba de ser divulgada esta informação. O Irã abandona as negociações e a própria mesa onde se trata, desde a semana passada, desses 60 dias de trégua para que as conversas possam seguir e as negociações possam continuar. E por que isso está acontecendo? Bem, porque os ataques continuam acontecendo no sul do Líbano. Lembramos que, por meio de Israel, seguiu-se atacando a região que é o sul do Líbano. E com isso, as negociações acabam de ser interrompidas por causa dessa situação. Segundo a emissora local, vamos citá-la porque é justamente quem informa tudo isso, a IRNA, a delegação iraniana, interrompeu as conversas com os Estados Unidos, que estavam sendo realizadas com mediação do Catar e do Paquistão, e, além disso, abandonou a sede das negociações após uma reunião com o intermediário catariano. O que disse Donald Trump? Porque isso também tem a ver com as últimas declarações de Donald Trump. O mandatário norte-americano advertiu neste mesmo domingo que, se o Irã não impedir a atuação de seu aliado libanês, estamos falando do Hezbollah, que são os que estão no sul do Líbano, os Estados Unidos retomariam os ataques com muita força contra o território iraniano. O que até agora eram conversas, pode-se dizer, né? Essas conversas acabam de terminar. Além disso, em uma entrevista à Fox News, Trump advertiu Teherã sobre um possível fechamento do Estreito de Hormuz, afirmando que, se isso acontecesse, eles já não teriam país e nem sequer poderiam voltar ao deles, em uma aparente referência também à equipe negociadora iraniana. Bem, é bem grave o que acabou de acontecer, porque o que era uma mesa de negociação, essa mesa se encerra, e o que vai acontecer a partir de agora, não é? Também. Sim, agora vai ser bem difícil de novo que o Paquistão ou o Catar tentem convencer tanto a delegação iraniana quanto a norte-americana a voltarem a sentar para que haja um processo de entendimento. Vai ser muito complicado. Também quero destacar que o próprio presidente Trump havia indicado que os Estados Unidos poderiam assumir o controle do Estreito de Hormuz no futuro, se fosse necessário, e que isso implicaria que os Estados Unidos ficariam com 20% do petróleo que transita por esse estreito. Então, tanto as ameaças de Trump quanto também essa intenção de se apoderar do Estreito de Hormuz puderam inviabilizar por completo essa nova tentativa de negociações, além do que você já havia ressaltado, que são os constantes ataques de Israel no sul do Líbano. Sim, o dirigente iraniano também advertiu Washington de que será melhor que cuidem de suas declarações e sustentou que, por mais que falem, somos nós que agimos e é isso que fazemos. E isso, então, em referência ao que está acontecendo por parte do Irã. Está surgindo mais alguma informação, Flor? Sim, também é preciso levar em conta que o Irã insiste que a crise do Líbano seja resolvida para que seja possível avançar com essas conversas que vêm sendo aguardadas há muito tempo. A ameaça de comparar as negociações, neste caso, com os Estados Unidos. Israel não se retira do Líbano, que é o que Anthony mencionava há pouquinho, e não cessa suas operações militares no país, segundo informaram. Lembramos que o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, que lidera esta delegação de seu país, havia informado antes das ameaças de Trump sobre grandes avanços nas conversas, com o que acabam voltando a retroceder muitos passos. Quinta e sexta-feira, nós estávamos falando de um memorando de entendimento que implicava a reabertura tranquila
Sim, se quiser, porque isso seria bem aos pouquinhos, a reabertura do Estreito de Hormuz, que tem a ver com a passagem dos navios e era um alívio, sobretudo, para o que integra a União Europeia, esses 27 estados que estão sofrendo neste momento, como a Alemanha, por exemplo, com a inflação. Isso, para o mundo inteiro, era um alívio. Nesse entendimento, também se acordava o programa nuclear, em que o enriquecimento de urânio vai ser parcialmente freado, porque o organismo internacional, a AIA, chefiada pelo argentino Rafael Grossi, ia poder entrar no território iraniano para constatar que grau de armamento eles tinham, por exemplo, também, entre outras coisas. E, por outro lado, o que está acontecendo entre Israel e o Líbano, o que não é um dado menor. De fato, o presidente libanês também falou agora nas últimas horas e disse estar contente com isso que estava acontecendo. E agora voltamos a falar que estamos voltando para trás. Voltamos ao mesmo ponto inicial em que a tensão é máxima ou pior e já não há confiança. Sabe o que me parece muito estranho? Porque nesse meio tempo, então aconteceu alguma coisa para que Trump diga esse tipo de declarações para dinamitar completamente as negociações. Levando em conta, Lídia, que o J.D. Banks também já estava na Suíça. Exato, o J.D. Banks já estava na Suíça. Ele tinha dito ontem que possivelmente esta rodada de negociações seria de um dia, no máximo 2 dias. Ele estava na Suíça quando o presidente Trump dá uma declaração à imprensa. Declarações que, claro, acabaram com essas intenções de negociação. Então, o que aconteceu nesse meio tempo? Tenhamos em mente também que a tensão aumenta depois que Donald Trump, em sua rede social, publicou que ordenaria novos ataques contra o Irã se Teherã não impedir que seus agentes a soldo no Líbano causem problemas. Lembremos também que ele garantiu que, se a instabilidade continuar na região, os EUR voltarão a também atacar o Irã com muita força, como na semana passada, mas mais ainda. A situação entre Israel e também o Líbano é muito complexa, tendo em conta que há um Benjamin Netanyahu cuidando do que é a defesa, e que ele não recuou em nenhum momento em todo o território que já tomou no sul do Líbano. Porque é o que está. Ele disse, eu não vou sair daqui. De fato, Donald Trump, na semana passada, havia pedido a Benjamin Netanyahu que parasse de atacar esse grupo terrorista do Hezbollah, porque senão essas conversas ficariam travadas, e de fato é o que está acontecendo, entre outras declarações que Donald Trump também faz. E é um nível de ameaça tão grande, Lídia, que o próprio Trump disse que, se o Estreito de Hormuz voltar a ser fechado, se isso acontecer, o Irã deixaria de ser um país. Ele está ameaçando destruir completamente o país e também ameaçou essa delegação iraniana que está ou estava na Suíça, assegurando que eles nem sequer poderão voltar para o seu país. Ou seja, o nível de ataque que nesse caso o presidente Trump poderia eventualmente conduzir é tão grande que ele poderia destruir completamente o Irã. De todo modo, muitas vezes Donald Trump recuou dessas declarações que ele mesmo fez. Por isso, há uma certa perda de confiança, inclusive nos meios de comunicação também, porque a gente tem que sair para dizer coisas que vão e vêm, sem ter uma realidade e no último minuto, Donald Trump as muda. Muitos dizem que isso também faz parte da estratégia que ele está usando no Oriente Médio. Mas, sem dúvida, cria-se uma desconfiança tão grande que não se sabe quando ele está falando sério ou não, porque ele já disse que ia acabar com todo o Irã, o que é muito forte, porque estamos falando de um ataque total contra toda a população. Ele não fala só de usinas nucleares. Por outro lado, quem também falou foi o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, que disse que as tropas de seu país não vão se retirar da chamada Zona de Segurança no sul do Líbano e que o exército israelense mantém a liberdade de ação na área. Bom, é o que estávamos dizendo. Israel não pretende de fato se retirar do sul do Líbano e com isso a tensão continua aumentando ainda mais. Reiteramos, portanto, que a tensão continua crescendo no que se refere a essas negociações entre os Estados Unidos, o Paquistão, o Irã e também o Catar. Tudo isso, que antes era uma mesa de negociações, acaba sendo interrompido. Vamos ver o que acontece nas próximas horas sobre essa tensão.